Olha, a notícia boa, né, na verdade, é a eleição da Carol e do Nicolas. Tá? Todos vocês sabem aqui que nós gostamos muito desses dois, né? Aqui no BSM. Né? Eu acredito que são dos poucos deputados que lá estão que dá para confiar, né? Que fazem um bom trabalho. É lógico que de vez em quando a gente dá uma criticada nos dois também e tal, né? Tem que puxar as orelhas, mas né, no geral a atuação deles é muito boa, sobretudo se comparado aos seus colegas. Né? Tem alguns outros ali, né? Dá para contar uns 5. Com bastante generosidade, né? Tem uns 5, né? Que eu particularmente gosto, né? Mas esses caras aí vão longe, né? A hora que Caroline virar senadora, Nicolas virar senador, Felipe Barros virar senador, esses caras vão bombar, né? Bom, mas a notícia é essa. O resto do PL, dane-se, né? Ninguém liga porque a gente sabe o que vai acontecer. Agora, qual que é o grande problema? Tá? A CCJ é a comissão de fato mais importante da Câmara. Por quê? Porque ela que decide, no final das contas, o que anda e o que não anda lá dentro. Né? Porque se passar na CCJ, se o projeto não passa na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, acabou, ele está morto e enterrado. Né? E a presidente da comissão, né, no caso a Carol, tem o poder de pautar a comissão, de dizer quais são os projetos que vão ser votados ali ou não. Então, isso dá um poder muito grande, né, ao partido, né, e ao movimento conservador. Né. A CCJ já foi, vamos dizer assim, nossa, né, uma vez quando esteve sob o comando da Bia Kicis, mas a Bia, infelizmente, não, pelo menos do meu ponto de vista, não conduziu o negócio a contento. Havia uma série de projetos lá que eram para tolher os superpoderes dos superministros do Super Tribunal Federal, né, o STF, e, aliás, essa era a promessa dela, na verdade, sobre a CCJ, e ela fez a coisa assim com mão leve, né, com mão de moça. Eu até entendo que há uma pressão muito grande, né, há uma série de outros interesses com relação a isso, né, com relação ao que anda e não anda dentro da CCJ, no final das contas, tudo é moeda de troca lá dentro, tudo está em negociação, né? Mas eu espero que a Carol faça uma gestão da comissão melhor do que a Bia fez. Né? E a mesma coisa o Nicolas. Né? Na educação, veja, a Comissão de Educação está muito importante agora, porque vai passar por ela aquela porcaria do projeto que foi elaborado lá no CONAI. Quer dizer, o relatório do CONAI vai para o MEC vai piorá-lo um pouco mais. Nossa. E vai mandar para o Congresso. Aí ele deve passar também pela CCJ e pela Comissão de Educação. Né? E o presidente tem poderes ali, né, sobre o projeto. Lógico que não é ele que decide, né, o final, mas ele consegue trabalhar para, enfim, tentar tirar o máximo de sujeira possível. Além disso, há toda a discussão sobre o homeschooling no Brasil, né, que há anos estão tentando criminalizá-lo, né, agora com as últimas falas imbecis do nosso vice-presidente, o senhor Geraldo Alckmin, né, dizendo que homeschooling é coisa de racista. Né? Mas depois alguém fez um comentário lá no Twitter que deixou muito claro os motivos da crítica do Geraldo Alckmin, que é muito simples. Né? Não dá para roubar a merenda de quem não vai para a escola. Né? Então, o homeschooling parece ser um grande problema para o Geraldo Alckmin. Quer dizer, o país está caindo pelas tabelas e o Alckmin está preocupado com isso, com meia dúzia de pais que resolvem, né, alfabetizar seus filhos em casa. Então, os dois têm um grande trabalho aí pela frente. Né? Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte, eles conseguiram essa comissão, né? Mas o PT também conseguiu o que queria. Né? Primeiro conseguiu a vice-presidência, né? E o PT conseguiu a Comissão de Saúde, né? Mais conhecida também como Comissão da Saúde. Por quê? Porque a Comissão da Saúde é por onde circula a maior parte das emendas do Congresso. A Comissão da Saúde tem 4,9 bilhões de emendas para distribuir esse ano. Né? Então, por mais que a CCJ tenha muito poder, vamos dizer assim, político, né, a Comissão da Saúde tem aquilo que o deputado mais gosta, o seu dinheiro. Né? E ano eleitoral, ainda por cima, a gente sabe que esse dinheiro vai ser muito bem usado, né, lá no curral eleitoral do sujeito, em forma de emenda, claro, né? Obviamente.
Então, o PT está sentado em cima desses 4,9 bilhões. E tudo isso aí faz parte de um grande arranjo, no final das contas, para a eleição do sucessor do Lira. Né? Tudo diz respeito à eleição do sucessor do Lira, né? Que quer votos tanto do PL quanto do PT, para eleger o seu sucessor. Né? Ao que tudo indica, né? Será o deputado Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, que está lá, inclusive, negociando o passe do Tarcísio. O Tarcísio está querendo ir para o PL, né? Sair desta porcaria deste partido que está na base do governo, embora esteja lá o Tarcísio, Damares, Mourão, né? É um partido lulista, por obra desse cidadão, né, chamado Marcos Pereira. E então está essa negociação, né, se o Marcos libera o Tarcísio, etc., depois da eleição, obviamente, né, porque precisa constituir uma base dos republicanos, sobretudo no estado de São Paulo, para ir para o PL em troca do apoio do PL à eleição dele, o que seria uma catástrofe, porque se o PL é a maior bancada do Congresso, e como bem diz a Caroline Detoni, eles têm as votações mais expressivas, né? O Nicolas é o deputado mais votado do país. A Caroline Detoni foi a deputada federal mais votada de Santa Catarina. Né? O Felipe Barros acho que é o segundo mais votado do Paraná. E assim por diante. Então esses caras, né, têm legitimidade para pegar o que eles quiserem lá dentro, né, do Congresso. Inclusive a presidência da Câmara. Lógico que não depende do voto popular, depende da articulação lá dentro. Né? Mas legitimidade o PL tem. E seria uma estupidez o PL apoiar um petista, quer dizer, não é petista, ele é do Republicano, mas um lulista de coração, né, com o Marcos Pereira para a presidência da Câmara. Né? Porque se o Lira, na sua busca por poder pessoal, soube tolher, né, os desejos do Lula, né, a petezada, soube controlar o governo por meio da coação do parlamento, né, esqueça, o Marcos Pereira vai entregar tudo de mão beijada para o Lula. O sonho dele é sentar no colo do Lula e chamá-lo de Sugar Daddy. Né? Então, né, vai ser a pior coisa que pode acontecer nesse momento é a eleição desse sujeito para a presidência da Câmara. Né, que ele vai pautar tudo que o governo mandar. Né, diferente do que o Lira tem feito. Né, que é até pauta o que o governo manda, mas tem um preço. Né, assim, um preço alto que acaba tirando cada vez mais poder do presidente da República e passando para o Congresso, consolidando, né, aquilo que eu gosto de chamar de parlamentarismo de coação. A gente tinha o presidencialismo de coalizão, que acabou, né, acabou ali no final do governo Temer, começou a acabar, durante o governo Bolsonaro foi decretada a sua morte, né, o plano da sua respiração por aparelhos, né, e agora no governo do Lula, né, foi já dado sem a morte, né, certa e sabida. E substituindo o presidencialismo de coalizão, veio o parlamentarismo de coação, que é mais ou menos assim, o presidente da Câmara, né, coloca o presidente da República nos corners e começa a tomar dele tudo que dá. Né? Então o Lula está assim, tendo a experiência que ele acha que é muito gostosa do povo brasileiro. Sabe quando o sujeito te para no ponto de ônibus, né, de bicicleta e uma mochila de entrega de comida nas costas, mas ele para, na verdade, para roubar o seu celular porque ele quer tomar uma cervejinha? Né? Então ele te encurrala e começa a tomar tudo que você tem? É isso que o Lira está fazendo com o Lula. Né? Isso é o parlamentarismo de coação. Né? Ou me dá, ou você não governa. Duvido que o senhor Marcos Pereira faça isso. Então, toda essa eleição aí tem a ver com essas negociações para a presidência da Câmara. De qualquer maneira, né, se eles conseguiram a presidência de comissões tão importantes, pelo menos para nós conservadores, né, eles estão de parabéns. Né? A Carol é muito experiente, já está no segundo mandato dela. Né? O Nicolas está no primeiro, não tem muita experiência, então ele vai penar um pouco ali na presidência da comissão. Né? Certamente vai precisar de ajuda, aconselhamento de gente mais experiente, etc. Né? E vai precisar também que os conservadores fiquem olhando e dizendo para ele quando ele estiver tomando um caminho errado. Né? Mas tenho esperanças nesses dois aí. Essa era a notícia boa.